Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui o curso de Nutrição e Alimentação Saudável. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou nutricionista e nesse curso, nesse mês, a gente vai entrar com tudo no tema de nutrição e de alimentação saudável. Nesse curso eu vou te falar sobre todos os mitos, todas as verdades, alguns detalhes na nutrição que vão te levar a uma alimentação mais saudável. Então, o objetivo desse curso é justamente trazer a maior informação possível sobre nutrição e saúde. Hoje nós vamos começar falando um pouco sobre a trajetória da alimentação do ser humano, para a gente entender como que foi criando esse hábito alimentar, quais foram os hábitos anteriores aos hábitos atuais e como a gente chegou nos hábitos que a gente tem hoje. Nós vamos passar por 6 períodos da história, tá? Então vamos começar a aula com o período paleolítico. Nesse período paleolítico, o ser humano não tinha a utilização do fogo. Por isso, todos os alimentos eram consumidos crus, seja frutas, verduras, folhas, carnes, até mesmo as proteínas, todos os alimentos eram crus. E por que isso não é interessante? Porque muitos dos nutrientes, para serem absorvidos no nosso organismo, precisam passar pela cocção, o que só ocorreu no período neolítico, quando o ser humano conseguiu ali estar utilizando o fogo para cozer os alimentos. Então, nesse período, no período neolítico, começou-se a utilizar o fogo para cozinhar, né, fazer a cocção dos alimentos e com isso o aporte nutricional, o cardápio alimentar aumentou, o que favoreceu o funcionamento de alguns tecidos, principalmente o desenvolvimento melhor do nosso sistema nervoso central. Então, para o nosso desenvolvimento como ser humano foi primordial a utilização do fogo para cozinhar os alimentos. Já agora entrando na Idade Antiga e na Idade Média, a Idade Antiga foi um pouco antes da Idade Média, onde o alimento era utilizado como fonte medicinal, como fonte preventiva de algumas doenças ou até mesmo tratamentos, mas não era nada padronizado, nada científico, era muito empírico, utilização de ervas medicinais. Então o alimento começou a ser utilizado como forma aí medicinal na Idade Antiga. Já na Idade Média, além de continuar com o tema de alimentação e saúde, né, começou uma coisa mais empírica, o alimento sendo utilizado para ter saúde, para tratar alguns tipos de doenças que naquela época não se sabia muito como tratar. A Idade Média começou-se a ter o prazer de se alimentar, principalmente com os banquetes, né, do reinado, da coroa. A elite da coroa naquela época tinha uma ampla variedade de alimentos, principalmente de carnes, e realizavam grandes banquetes. Então já começou a associar o alimento com o prazer e com o social, com eventos sociais. Então isso foi muito importante aí no nosso desenvolvimento. É lógico que era uma elite. A grande maioria da população que vivia pobre ou mesmo uma classe média daquela época não tinha acesso a essa variedade de alimentos, só vai ter depois de algum tempo. Porém, já se começou a ter aquela visão de prazer e também a eventos sociais o alimento. Agora vamos para a Idade Moderna. Na Idade Moderna, as navegações começaram. Então, Europa vindo para a América do Sul, trazendo especiarias, trocando especiarias entre esses povos. E com isso, mais alimentos foram introduzidos no cardápio, principalmente da população América do Sul, Europa, América do Norte, Ásia. Então, essa troca de especiarias foram criados aí novos alimentos. Em especial, e aqui eu trago um alimento que é muito popular hoje, que é o chocolate, que foi construído, né? Foram os primeiros chocolates, foram na época aí da Idade Moderna, onde no México, com uma união de especiarias, principalmente o cacau, começou a se produzir o chocolate. Então, para você ver como que essa época é muito importante, que reforçou aí o alimento como fonte de prazer. Então essa época foi muito importante nesse sentido. E agora nós vamos entrar na Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial foi tão importante? Por que eu deixei ali uma bactériazinha na Revolução Industrial? Porque nessa época começou a se ter muito estudo sobre os micro-organismos. O que acontecia nos alimentos para que eles estragassem. E como proteger os alimentos para ele durar mais tempo na prateleira, mais tempo de vida nos alimentos. Principalmente por causa das guerras, né? Os alimentos sendo levados para durarem mais, para alimentar os soldados em guerras. E com isso teve ali o início dos alimentos enlatados, alimentos ultraprocessados.
o que culminou ali realmente em uma alimentação que durava mais, né? O cardápio foi variando, mas com alimentos que agora têm data de validade maior e também produção em escala, em produção em grande produção, né? Em bastante quantidade. O que está totalmente vinculado aí à nossa última época, que é a época moderna, modernização. O que acontece com maior nível de estresse, de correria, de falta de tempo do nosso dia a dia hoje, aliado a esses alimentos que são ultraprocessados, de fácil acesso, que não precisam ser cozinhados, junto com o sedentarismo, somado então esses 3 pontos, fizeram com que o consumo desses alimentos foram exagerados e o aparecimento de sobrepeso e obesidade e o peso das pessoas começaram a aumentar. Então você viu que está muito encaixado desde o começo, depois da utilização do fogo, passando por uma época que era utilizado como especiarias medicinais, depois com prazer, depois com produção em massa, né? Fabricação de alimentos ultraprocessados em grandes quantidades. E aí, aliando agora a falta de tempo das pessoas para cozinhar, fizeram com que o consumo desses alimentos fossem exagerados. E assim o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, que são obesidade, sobrepeso, gordura corporal. Tá bom? Então, qual o objetivo do curso? Trazer novamente esses hábitos saudáveis perdidos aí nos períodos antigos. Perfeito? Então, essa foi a primeira aula para você entender como foi o passo a passo da alimentação humana até chegar nos dias atuais. Lógico, tem muito mais detalhe, mas esses foram os pontos importantes do que for a transição de uma época para outra. Perfeito? Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre macronutrientes, alguns mitos e verdades na nutrição e como você pode ficar mais saudável mudando sua alimentação. Beleza? Vejo vocês na próxima aula.